Entonces, tenemos acá María Madalena, ¿no? Este personaje muy interesante. Pero me gustaría, antes de hablar de María Madalena, que possamos refletir un poco a respeito de cuál es el lugar de las mujeres nela história. ¿No? Porque si miramos bien la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos uma ausência muito grande das mulheres na história da humanidade. Então, se miramos a nossa história, podemos pensar que apenas os homens existiram na nossa história, não as mulheres, não? Porque sempre a perspectiva que contamos na nossa história é sempre a partir das guerras e a partir dos homens. Então, podemos ter uma impressão que, a meu ver, é equivocada, de que as mulheres não participaram do processo histórico. Pero eu creio que sim. Madalena é uma das mulheres que quizás não é tão valorizada dentro do processo histórico. Então, quando eu estava montando esta apresentação em português, eu estava estudando justo a história de algumas mulheres e me apareceu essa citação em um trabalho universitário que estava aí pesquisando, justo no dia que tinha que falar a respeito da história das mulheres, né? Então, eu trago essa citação, espero que a minha tradução esteja bem suficiente para compreender. Leo para vocês. Uma ambição que superaria minha audácia, pensei, buscando livros em los estantes que não estavam aí. Seria sugerir a las estudiantes destas famosas universidades reescrever a história. Aunque devo admitir que muitas vezes parece um pouco estranho, como é irreal, parcial, pero por que não poderiam agregar um suplemento à la história, dándole, por supuesto, um nome não visível, para que as mulheres puedan aparecer allí sin impropriedade? Então, essa citação de Virginia Woolf, no livro Um Techo Próprio, habla um pouco dessa impressão de que não existe protagonismo feminino em la história. Pero essa é uma impressão, porque em realidade existe, é solamente a forma como contamos a história que hace como as mulheres não aparecem. Então, eu quero começar com este quadro, que é um quadro de Da Vinci, que é a Santa Ceia de Da Vinci, né? A Última Ceia. Então, de dizer a vocês que para entender Maria Madalena é necessário ter o coragem de reescrever a história, porque a história que nos contaram está muito llena de lacunas, muito llena de coisas que não foram ditas, que não foram habladas, que se tornaram mistérios porque não se podia hablar. Então, eu me gostaria de vocês mirarem este quadro. E um detalhe deste quadro, que agora harei vocês verem. Opa. Momento que me faltou uma lâmina. Aí está cá. Então, esta parte do quadro, que é o centro do quadro, supostamente este personagem que está ao lado de Jesus sea Juan, el apóstolo Juan. Pero ustedes notam que é muito feminino. Então, se supone, há um livro de Dan Brown que habla muito disto, não?
hizo como um romance a respeito disto, pero não é, Dan Brown está apoiado em outros estudos, não? Não é ele que habla disto, pero ele tornou muito popular isto, não? Que em realidade este personagem que está aí é uma mulher, não? E possivelmente Maria Madalena, e não Juan. Não? Por quê? Porque em realidade se considera que Maria Madalena não foi apenas uma mulher que conheceu Jesus ou que foi testemunha de sua ressurreição, ou suposta ressurreição, pero foi uma mulher que acompanhou Jesus, que era uma de los apóstolos. Então, se diz que inicialmente se pensou que Maria Madalena era uma prostituta, não? A história conta isto, não? Que Madalena inicialmente era uma prostituta que se regenerou e que Jesus la salvou. Esto es el dito popular. Pero si miramos en los evangelios, no se habla directamente así de María Magdalena. Sí hubo una mujer que se salvó de ser apedrejada, pero no era Magdalena. Y sí hay prostitutas regeneradas, pero ninguna se chamava Madalena. Entonces, o que hubo foi que no século IV, um papa chamado Gregório falava fortemente em um concílio a respeito da conduta das mulheres, de como as mulheres eram pecadoras e tudo. Então, falou que Maria Madalena era uma ex-prostituta. Esto es una creación de este Papa, Gregorio, pero no es una verdad histórica, ¿no? Y tenemos hoy el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco pediu excusas pela forma como Maria Madalena foi denegrida historicamente. Ele disse que, em realidade, reconheceu que Maria Madalena foi uma apóstola. E se diz que ela foi uma apóstola de los apóstoles, ou seja, que era uma apóstola muito importante dentro de las pessoas que acompanhavam Jesus. Então, para entender Maria Madalena, é necessário, primeiro de tudo, eu creio, para entender o quão revolucionária era a mensagem de Jesus e, em consequência também, a postura de Maria Madalena, temos que pensar como era a vida das mulheres na Palestina no século I. E o que vamos ver é que a mulher no século I, seja na Palestina, seja na cultura judaico-judia, né, de los judíos, seja na cultura romana ou grega, né, a mulher era muito pouco valorizada. Então, vocês podem encontrar assim frases em vários livros desta época, dizendo assim como orações, né? Dizendo, graças a Deus, porque não me hiciste pagano, não? Por exemplo, um judío que hacía uma oração, graças a Deus que não me hiciste pagano, graças a Deus porque não me hiciste um animal, graças a Deus porque não existe uma mulher. Então, é como uma coisa muito terrível ser mulher. E as mulheres, em realidade, tinham muito pouco direito, muito pouco, eram pouquíssimo valorizadas. E na cultura
judaica da época tinham essas questões. Era uma religião muito patriarcal. Então, que veían a mulher, sí, como também temos as mulheres assim como descendentes de Eva, dentro da cultura judaica. E toda a relação com Eva como uma pessoa que nos afastou do paraíso, não? Que provocou Adão para que não tivéssemos mais acesso ao paraíso. Não? Eva queria, foi seduzida por uma serpente, não? Que a isso querer um fruto da sabedoria. Não? Então, ela oferece a Adão esse fruto, e aí Deus está muito rabioso com isto e expulsa os dois do paraíso, e assim empieza a humanidade. Não? Então, lá na cultura judaica, a mulher tem um particular estigma por esta história. Então, se sabe que as mulheres, dentro desta perspectiva, vão parir com dolor porque são culpadas de algo. E é uma questão que não é solamente de Eva, não? É uma questão que vai seguir com todas as mulheres por toda a história. Então, a mulher, por esta história, já era pouquíssimo valorizada e já nascia com uma culpa que era uma culpa geracional. Então, a mulher na cultura judaica nesta época teria valor solamente se estava com um homem. Então, as mulheres tinham que se casar, que se esposar. Se o marido não estava mais, se morria, não? Tinha que volver ao padre ou se casar com um irmão do marido ou se quedar com o irmão, mas não poderia estar sola. A pior coisa para uma mulher nesta época é não ter um homem que la acompanhe e valorize a sua condição social. A mulher sola não tem perspectiva social nenhuma nesta sociedade. É como estar sem um homem e cair em miséria total, em difamação total. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, nos ritos judaicos, nas sinagogas naquela época, não? Como sempre, na sinagoga, hasta hoje, para fazer o rito, tem que ter 10 pessoas, mínimo. Pero naquela época, tinha que ter 10 homens, porque poderia ter 50 mulheres, pero se não havia homens, não se fazia o culto. De la mesma forma, as mulheres que, por exemplo, se um homem tinha suspeita de que sua mulher estava lo traindo, então, a simples suspeita poderia provocar uma questão muito forte, não? Que era um teste para ver se a mulher estava falando a verdade. Então, se chamava teste de las águas amargas. Então, o que se fazia era forçar a la mulher a engolir um líquido que supostamente era venenoso. Este líquido lo hacía los sacerdotes. E se dizia assim, se a mulher morria, era porque era culpada. Se não morria, era porque não era culpada. Então, o que sucedia é que é muito conveniente isto, não? Porque se
se um homem não queria mais estar com uma mulher, poderia inventar uma história. E, por outro lado, se queria comprovar que sua esposa era honesta, o sacerdote poderia ser a poção com menos veneno. E assim, estava o honor da mulher estava comprovado. Então, era algo muito suscetível à manipulação, e que eu, quando estava estudando, pensava muito que a coisa mais terrível para a história das mulheres ha estado a Inquisição. Pero quando comecei a compreender melhor a história das mulheres, eu vi que a Inquisição é como uma ponta de um iceberg, não? Porque a condição feminina está historicamente muito degradante, não? E claro, na sociedade judaica também, o que vamos ver é que, por exemplo, as mulheres não participavam das refeições, não? Comiam depois, faziam toda a refeição, serviam as refeições, mas não poderiam se sentar com os homens. Então, era uma sociedade muito desigual para as mulheres, não? E isto, bem, é importante sabermos para compreender um pouco o que se passou aí, não? Bem, vamos avançar um pouco no tempo. Depois de Jesus, então, sus apóstoles, e também as pessoas todas que lo seguiram, muitos criaram movimentos, não? E alguns registraram por escrito esses movimentos. Então, havia muitos textos falando da palavra de Jesus. Bem, ustedes sabem que o cristianismo primitivo foi muito perseguido pelo Império Romano, porque nasce justo dentro do Império Romano, não? A situação da Judeia quando Cristo nasceu, quando Jesus nasceu, era uma situação de ocupação por os romanos, que eram muito agressivos, muito impositivos, autoritários, não? Era uma situação quase insustentável. Depois, com a palavra de Jesus, não, vai se espalhando para o mundo, é uma palavra que contrapõe muitas coisas do império, não? Então, estuvo muito perseguido os primeiros cristianos. Então, a um certo momento, como a 180 depois de Cristo, vamos ver que um obispo chamado Irineu, que era um homem importante, ele decide que a igreja deve fazer uma seleção de textos que se tornarão mais populares e que levarão a palavra de Jesus adelante. Bem, estes textos, ele procurou os que eram de mais fácil compreensão, porque havia uns que eram mais difíceis, e conteniam coisas que a pessoa teria que ser como um iniciado para compreender. E ele seleciona 4 evangelhos, que são os que estão na Bíblia, são os evangelhos canônicos, não? Então, estes evangelhos se dão como que foram escritos por os apóstolos, pero possivelmente isso não seja uma verdade, porque se data que em realidade os primeiros evangelhos foram escritos como em 50 anos depois de Cristo. E alguns dos evangelhos que estão na Bíblia como mais de 100 anos depois. Então, que seria muito provável que seja justo o apóstolo que escreveu. A parte dos apóstolos eram bastante, alguns eram analfabetos e tudo, não?
sí, se atribui que hubo um milagro onde eles aprenderam a ler, escrever e também a falar muitas línguas, não? Pero, bien, se diz que em realidade estes evangelhos não foram escritos exatamente por os apóstolos. Não? Bien. Uh, estes evangelhos, os canônicos, não? Então, seguiram, não? Seguiram por lo tempo, e quando Constantino, o imperador romano Constantino, uh, se convirtió al cristianismo, empieza un proceso donde la iglesia empieza a ser parte del imperio romano. Entonces, Constantino se dice el mito, ¿no? Que él tuvo una visión durante una batalla y esto hizo con que se convirtiese, ¿no? Pero en realidad, si estudiamos la historia del emperador Constantino, vamos a ver que él era un hombre muy estratégico, e os cristianos tinham um tipo de discurso, um tipo de forma de ser que seria muito propício ao império que estava já decadente. Não? Então, ele se converte. Anos depois, o imperador Teodósio torna oficial como a religião do império. Não? Este período histórico hace como com que todos os textos que não eram os evangelhos canônicos fossem perseguidos. Não? A maior parte deles foram queimados. Então, se sabia que existiam os evangelhos que se chamam apócrifos, porque porque havia alguns escritores bíblicos que citavam fazendo críticas a estes evangelhos, né? Dizendo que não serviam. Então, se sabia que eles existiram porque houve estas críticas, pero os textos estavam perdidos, completamente perdidos, porque houve um processo muito forte de todas as de oposição depois de que se tornou oficial no Império Romano. Os cristianos começaram a perseguir já não mais os paganos não foram os primeiros a ser perseguidos, começaram a perseguir os outros cristianos que não eram aqueles da Igreja Apostólica Romana. Então, os chamados gnósticos, né, foram perseguidos, massacrados, torturados e tudo mais, né? E os textos queimados. Bem, então estavam perdidos esses evangelhos e se sabia notícias por textos que faziam a crítica. Hasta que no ano de 1945 havia uns pastores que estavam em Egito, nesta província de Nag Hammadi, estavam aí coletando como estercos, não sei se se diz assim em espanhol, para adubo, não? Para colocar nelas plantas. Estavam aí coletando e abrindo cuevas para coletar terra, estavam fazendo trabalho de agricultores, não? De campesinos. E abriram aí uma cueva e encontraram uns jarros e los entregaram primeiro a pessoas que faziam comércio de coisas antigas. Isto acabou nas mãos de pessoas que podiam dar valor a isto, não? Então, se descobriu que dentro desses jarros havia como papiros com textos. E
foi uma grande descoberta, porque que aí havia os evangelhos apócrifos, muitos, não? Se incluso o evangelho de Pedro, de Felipe, e o evangelho de Maria, que é o evangelho de Maria Madalena. Então, o que se acredita que em Nag Hammadi havia, aí por o século 3, 4, havia um monastério que seguia uma linha mais gnóstica. Com este massacre que a igreja romana hizo com as outras manifestações cristãs, o que passa é que esses monges enterram os textos para que não se queimem. Isso que se preservasse estes textos. O mágico é que, bem, de 45 hasta agora, então se passou muitos anos para recompor os papiros que estavam um pouco dañados e também para traduzi-los, porque era uma língua muito antiga e difícil de traduzir. Então se trabalhou muitos anos na tradução. E hoje, já hace como, não hoje exatamente, mas já hace como mais de 10 anos, como 15 anos, que começam, então, a surgir esses evangelhos apócrifos para que podemos ver, se vocês procuram na internet, vão encontrar os evangelhos, não? Os textos de Felipe, de Madalena, de Pedro e outros evangelhos, outros textos gnósticos também. Então, vamos ver um pouco a relação de Jesus dentro de toda essa história, não? Porque falar de Madalena é muito difícil falar de Madalena sem falar de Jesus, não? Porque as histórias de los dois estão como fundidas, não? Como juntas. Então, a primeira coisa que me parece que foi muito modificada na história de Jesus é sua relação com as mulheres, né? E era muito significativo. Então, eu creio que, primeiro de tudo, temos que ver que a própria história de Jesus é uma história muito modificada, né? Então, podemos ver que existe um Jesus, uma Madalena, que é mítica, que é uma lenda, não? Que é algo que se tornou um mito em realidade. E, e estes são personagens que também provavelmente existiram. Não se pode dizer que Jesus foi apenas mito, ou Madalena foi apenas um mito. Provavelmente eles existiram. Então, se diz que existe um Jesus, uma Madalena que foi histórico, não? Então, Jesus era muito inovador com as mulheres, não? No senso de que em seu grupo possivelmente caminavam não somente Madalena, mas algumas outras mulheres, né? E estas mulheres se davam a palavra, eles tinham palavra igual a los hombres, se sentavam à mesa igual a los hombres, e caminavam por el mundo como os homens, que era uma coisa absolutamente inovadora. Na época de Jesus, onde as mulheres tinham que estar cerradas dentro das casas, né? Então, se acredita que Jesus era muito, veia as mulheres como seres humanos, tão dignos como os homens, né? Não las considerava como pecadoras pelo simples fato de serem mulheres, né? Las tratava por igual. E aí,
temos que perguntar, não? Nos perguntar quem foi Maria Madalena. Acá se faltou na tradução um A, ok? Desculpa, pero Maria Madalena, não? Então, quem foi essa mulher? Então, eu quero começar um pouco com o nome de Maria, porque provavelmente Maria Madalena se chamava Maria, não Madalena. Então, nós podemos ver que nesta época de Jesus existia uma cidade que se chamava Migdal. Migdal é Madalena. Então, é uma cidade que se chamava Madalena, Migdal. Então, se pode dizer que quizás Maria venia desta cidade. Migdal era uma cidade que estava muito cerca do mar, e a economia de Migdal era baseada no pescado salgado, no salgar o pescado. Então, incluso há uma série de Netflix que habla de Maria Madalena, não? Já digo a vocês que esta série é uma série um pouco, digamos, fantasiosa, não? Porque ali se conta uma história que não sei onde o autor desta história se apoiou para escrever, mas não é a história real de Madalena, não? Em alguns aspectos é interessante, por exemplo, nessa questão de que Jesus era muito aberto às mulheres, isto me parece que está bem nesta série, não? Todo o outro um pouco assim que não me parece assim bem hecha a pesquisa para ser a série, não? Pero aí se falava, né, nesta série justo que o papá de Maria Madalena era homem que se dedicava à salga del pescado. É interessante que, de alguma forma, Maria Madalena tinha posses, tinha dinheiro, não? E que possivelmente foi uma pessoa que financiou, assim como outras mulheres, não? Financiou a causa de Jesus, não? Para que ele pudesse caminhar e não trabalhar, etc. Não? Bien, acá temos o sítio arqueológico, não? De Migdal, porque se encontrou o sítio arqueológico, se encontrou as ruínas da cidade. E acá é justo o local onde era a sinagoga de Migdal. E se vê que esta sinagoga era um pouco afastada de Migdal, do centro da cidade, e se quedava em um ponto entre Migdal e Carfanaum, que Carfanaum era uma outra cidade onde Jesus habitou por muito tempo. Então, se acredita que a proximidade dessas duas cidades, possivelmente eles se conheciam daí. Então, isto é uma das coisas que que se habla do nome de Maria, não? Bien, outro é que Jesus costumava dar nombres a los apóstoles. El clássico de esto es Pedro. Pedro, que la tradición dice que se llamaba Saúl y que Jesús dio el nombre de Pedro porque significa pedra, ¿no? Y que pedra sería, diz la tradición que Pedro seria a pedra fundamental da igreja de Jesus, por isso que deu esse nome. Em realidade, se vamos conhecer um pouco a personalidade de Pedro, também era um homem bastante duro, não? Bastante assim, não sei como
como se diz em espanhol, quando a pessoa tem a cabeça dura, ou seja, que é assim, muito persistente, muito tenaz, muito... Então, que possivelmente... Como? Olá? Terco, terco, se dice Cabecidura es como una persona terca. Terca. Terco. Ok. Entonces, terco, ¿no? Entonces, bien, María, ¿no? La palabra Madalena, Migdal, significa torre. ¿No? Entonces, hay algunos autores que consideran que sería Madalena como también un nombre dado a María por Jesús, ¿no? Porque él la consideraba una persona importante dentro del grupo. E uma característica de Madalena é que Madalena compreendia Jesus. Se vamos ver, mesmo nos evangelhos canônicos, Jesus se lamenta muitas vezes de que não é compreendido por os apóstolos. Então, Madalena é uma pessoa que tem alcance para compreender o mensagem, compreender aquilo que Jesus falava. Então, por isso, quizás a palavra torre, Maria la Torre, Maria Madalena. Bien, então, se diz, uma das citações que tem direta de Madalena é que diz que Madalena, Jesus, quando encontrou Madalena, hizo um trabalho de tirar de ella 7 demônios. Pero acá temos que ver o que significa isto, não? Primeiro que 7 é um número interessante, não? Porque são 7 pecados capitais, em biodança mesmo, não? Temos os 7 poderes de biodança, não é por acaso que o 7 é um número que se repete como significando coisas muito fortes, muito contundentes, não? Então, quizás também o número 7 aqui apareça como uma forma de dizer algo não diretamente. Não? Pero quando falamos de demônios, não significa exatamente o que seria quando Jesus retira os demônios, faz um processo de exorcismo com as pessoas. Que demônios são estes? Não? Então, naquela época, muitas coisas poderiam considerar-se demônio, não? Porque, em realidade, a medicina não conhecia muitas coisas, não? E muitas coisas que, desde doenças, de enfermidades, não? Hasta situações emocionais, como histeria, não? Como crises psicóticas, como convulsiones podem ser consideradas demônios, não? Então, alguma coisa sucedeu aí com esta mulher que sofria de algo, e que não necessariamente eram 7, né? E estas coisas, naquela época, eram chamadas de demônio, pero não se sabe exatamente o que eram, não? Então, como eu disse a vocês, Maria Madalena possivelmente era uma pessoa que tinha posses de família. Havia herdado algo que a possibilitava viver da forma como vivia, caminhar, estar seguindo Jesus, ok? E, igualmente, era uma mulher culta e inteligente, né? Então, uma coisa de distinção que se podia ser com Madalena em relação a outras mulheres e também em relação aos apóstolos, que tinham uma capacidade cultural diferente, né? Diferente das mulheres na época em que vivia e diferente de Maria dos homens. Ela sabia ler, e ela era uma pessoa muito inteligente. Então, se distinguia por la cultura,
possivelmente essa é uma diferença muito grande em sua trajetória, não? Depois, não é pouca coisa o que sucedeu com Maria Madalena, não? Porque ela foi testigo e mensajera da ressurreição de Jesus. Acá eu não quero nem questionar se isto é um mito ou se isto é verdade. Para os cristianos, é óbvio, é verdade. Pero podemos ver a questão da ressurreição repetir-se em muitas mitologias. Então, bien, dejo esto em suspenso. Pero se acredita a Maria Madalena a visão. Então, que Jesus la escolheu para mostrar-se a ella e nenhuma outra pessoa. Então, isto hace Madalena como la madre de la religião cristiana. Le dá um papel um rollo muito importante. Então, eu gostaria de ver um pouco a relação entre os dois. E acá eu coloquei esta figura que é de uma película que a mim me gostou muito, que me pareceu muito boa, melhor que a série de Netflix. Não? É uma película que se chama Maria Madalena. Depois, se vocês querem, posso colocar o link de um trailer para vocês verem se conseguem, não sei, ver esta película. Está muito bem hecha e historicamente melhor ubicada que a série, ok? Então, me parece muito importante esta série, el cartaz de la série não, de la película. Bien, entonces me gustaría de ver la relación de ellos dos en nivel simbólico, ¿no? Entonces, en nivel simbólico, ellos son el casal divino, la unión entre el masculino y el femenino, el sol y la luna. Es la unión entre los dos principios. Y acá nos tenemos esta tacita aquí en el medio que representa la fertilidad. Entonces, se vamos ver em nível arquetípico, eles têm uma união que é muito interessante, resgatam algo muito interessante, que é justo o princípio que a igreja oficial lo perseguiu dentro da sua lógica, não? Dentro da sua lógica de continuidade do Império Romano. Então, vamos ver um pouco a tacita, não? A tacita que depois se tornou um mito, não? Um mito que tomou conta especialmente da mitologia na Idade Média, não? Donde que é as histórias do Santo Grial, que seria a taça onde Jesus bebeu o vinho da última ceia, e também onde José de Arimatea recolheu o sangue de Jesus nesta taça. Mas há autores que dizem assim, que em realidade, quando Jesus morreu, Maria Madalena fugiu se retirou para a França e chegou aí grávida. Então, que a palavra Santo Grial significa sangue real. Ou seja, que em realidade o Grial seria a descendência de Cristo. Isto são histórias, não? Mas histórias muito interessantes. Há um livro que depois eu posso passar para vocês o nome, que habla muito sobre esta história. Pero vamos ver um pouco nas mitologias arturianas também, a história del Grau.
me gustaría entonces hablar un poco de la iglesia, ¿no? Y la percepción del principio femenino. Entonces, ¿cómo la iglesia, este periodo de la iglesia apostólica romana, que sería la iglesia que la mayor parte de nosotros sofre influencia acá en América Latina, en Europa, ¿no? Entonces, que esta iglesia que estuvo muy cerquita, en mi opinión, dio la continuación al Imperio Romano, ¿no? Entonces, esta visión que es de un Dios masculino, y que en la historia de la iglesia, como yo hablé para ustedes, el inicio de la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva, prima de Roma, ¿no? Primero de Roma, uh, uh, las mujeres tenían una participación muy fuerte dentro del culto de la iglesia. Podían dictar, podían hacer las misas, ¿no? Podían hablar, tenían una participación muy importante dentro de la estructura de la iglesia. Esto poco a poco va perdiendo fuerza y las mujeres van poco a poco entrando dentro de los monasterios donde se tornan reclusas, ¿no? Entonces, poco a poco, la mujer perde poder dentro de la iglesia, ¿no? Hay todo un proceso de control del femenino. Pero una cosa que me llama mucha atención, ¿no? Porque inicialmente, si vamos ver la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad, si vamos lá, aí na pré-história, vamos ver que la, la religión empieza com a sacralidade del feminino, não? Se pode dizer que Deus nasceu mulher. Uma vez eu disse isso na internet, fui muito criticada porque me diziam, ah, sim, pero Deus não é nem homem nem mulher, Deus é um ser que não tem sexo, não? Bien, eu creio que a manifestação desta energia, não? Realmente quizás não tenha sexo, pero a sua representação, a representação dessa energia na pré-história começa com o feminino. As representações sagradas da pré-história, em especial do paleolítico, pero depois um grande período do neolítico, são representações sagradas femininas. Então, que é a grande madre. Então, que me llama atención en la iglesia, ¿no? Es que, bien, la Santísima Trindad es masculina, ¿no? Me parece la representación es muy masculina. Después tenemos la Virgen, ¿no? Entonces, esta relación con el femenino que tiene que ser virgen, ¿no? Que tiene que es un poco... Yo comprendo que la virgindad tiene a ver también con la pureza, pero también tiene a ver con una represión sexual que viene acompañando toda la iglesia como control de las personas. Pero si ustedes ouvir bien, la iglesia es femenino, es la Santa Madre Iglesia. Entonces me parece que el principio femenino se quedó dentro de la institución como la propia institución, ¿no? Cuando entramos en esas iglesias enormes, que son del último periodo de las iglesias góticas, ¿no? Que son del último periodo de la Edad Media. Entonces tenemos esta sensación de trascendencia simplemente de entrar ahí, ¿no? Bien, como un útero de una madre, un útero trascendente, ¿no? Entonces me parece que el principio femenino se quedó un poco ahí, ¿no? Pero un poco ahí atrapado, porque en realidad entonces llegamos también en el final de la Edad Media con una perseguición, un genocidio femenino, ¿no? Que es la Inquisición. ¿No? Bien,
Yo acredito que estes últimos, a partir del inicio del século XX, empieza el resurgir de la dea, ¿no? De la deusa. Entonces, que com os movimentos ecológicos, feminista, com também a própria ciência que no início é muito antropocêntrica, pero por sua própria natureza vai saindo do antropocentrismo, não? Porque Einstein descobre as leis de la relatividade. Darwin vai descobrir que bem que não somos exatamente escolhidos para o centro do mundo, pero hacemos parte de uma evolução. Então, todos esses movimentos fazem com que pouco a pouco o princípio feminino, que é o princípio que representa simbolicamente Madalena, ¿no? Va resurgindo. Entonces, yo creo que la minha percepción es que el principio femenino, estamos viviendo en una época en que el principio femenino empieza a resurgir. Estamos vendo esto aparecer pouco a pouco, não é uma coisa imediata, ¿no? Pero yo creo que estamos iniciando um caminho de volta al femenino. Bien. Entonces, era esto que me gustaría hablar para ustedes, ¿no? Y tenemos algunos minutos ahí para conversar un poco, hablar un poco, ¿no? Entonces, vamos ver aquí en el chat si hay algunos comentarios. Si ustedes también quieren hablar, yo no consigo ver todos, ¿ok? Nem todas, porque são muitas páginas de pessoas participando. Estamos em 83 pessoas, ¿no? Pero ustedes tienen el aplicativo uma mão que se pode alçar assim, se alguém quiser falar, pode também, ¿no? Ou pedir aqui pelos chats. Entonces, la Rosa dice así, exacto, la deidad era representada como femenina. La Iglesia Católica, espera que passou acá. Me perdi. La Iglesia Católica está sustentada sobre la Virgen, la Madre, exato. Entonces, hay todo dentro da Igreja Católica, todo um controle da sexualidade feminina, que é uma questão, em realidade, é um controle sobre a sexualidade em geral, não? E que vem sobre as mulheres de uma forma muito especial. Então, é interessante isto, não? Que a Igreja hizo uma parte muito importante nesse processo, não? E que, bem, que é uma coisa terrível, né? Então, vamos ver acá se há... Mir, ¿te puedo hacer una pregunta? Quiero hacerte una pregunta. La Rosa, ok. Así. Nos cuentas toda esta historia, que son las distintas historias que tú has podido recoger, ¿no? Sí. De distintos autores y todo. Pero tú, ¿cómo lo vives? O sea, tú ¿tú sientes a María Magdalena como un mito, como un arquetipo o como parte de esta historia? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que ella tiene dos aspectos, así como Jesús, ¿no? Existe una Madalena que es histórica, que yo creo que existiu de verdad, ¿no? Ok. E que sofre a mesma pressão histórica que todas as mulheres sofreram, então se desaparece e Jesus aparece, não?
Entonces, como toda la historia de las mujeres, se mete luz en la parte masculina, Jesús, ¿no? E desaparece a Madalena, ¿no? E pior, Madalena não solamente desapareceu, pero foi denegrida sua imagem, que eu creio que Claro. pior aún, ¿no? Entonces, pero yo creo que existe también la dimensión simbólica de Madalena, como Exacto. principio femenino. Pero yo creo que serve resgatar los dos. Yo estoy convencida de que tenemos que resgatar la historia de las mujeres. Y Madalena hace parte de esto, ¿ok? Entonces, yo creo que existen otras mujeres en la historia que me gustan mucho las historias, ¿no? Entonces, hay otras que tenemos que resgatar, muchas otras, ¿no? Pero ella es un personaje histórico también, así como Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que podemos resgatarla simbólicamente en el nivel de construir un sagrado que contemple el femenino también, un sagrado que no sea ni masculino ni femenino, pero la unión de los dos, el casamiento sagrado, ¿no? Pero también el matrimonio, ¿no? Matrimonio sagrado, pero también resgatar la mujer, ¿no? La mujer que vivió ahí, que bien. É claro que a história de Jesus e a história de Maria Madalena e toda essa história inicial do cristianismo é uma história que está um pouco perdida, ok? Porque há 2000 anos que, primeiro de tudo, há 2000 anos, né? E depois, cada período histórico modificou os textos. Então, é muito difícil saber exatamente o que se passou aí. Ok? Porque foi muito manipulado e modificado os textos. Então, por isso, os manuscritos de Nag Hammadi são muito importantes, porque são a volta ao passado sem estas modificações. Porque, por exemplo, dentro da Idade Média, não? Então, os textos eram, por exemplo, para escrever uma Bíblia, não? Se passava um texto, era escrito tudo à mão. Então, havia monges que lo copiavam. Pero o incrível é que alguns monges que faziam estas cópias não sabiam ler, sabiam solamente copiar. Isso é incrível, não? Então, é interessante porque o quanto de modificação desta mensagem, como não sei se vocês têm essa expressão em português, se diz telefone sem fio, como um telefone que não tem filo. Então, un teléfono sin filo es como de una faca, el filo de una faca. No, como el cable, un teléfono sin cable. ¿Okay? Roto. Entonces tú pasas un mensaje, pero no llega modificado. Exacto. Teléfono roto. Teléfono descompuesto. É uma expressão em português. Eu vou passar para... Maite, quiero hacerte una pregunta. Sí. Ok, então tiene tú e depois eu vou chamar a Maria Alejandra que está com a mão assim. No, pero si está primero María Alejandra no hay problema, Maite. Habla tú, por favor. Muchas gracias. Bueno, en el contexto del patriarcado, con todas las historias unificadas de muchas mujeres que vienen investigando como tú a María Magdalena, y lo que has rescatado de lo valerosa, lo inteligente y su liderazgo en el tiempo de la vida de Jesús siendo una de sus apóstolas. En ese mismo contexto hay que María Magdalena parece ser que tuvo hijos con Jesús, que eso también se volvió un mito católico en razón al asunto de los curas y las monjas, el celibato, que es un arreglo de tipo económico que se hace en aras de las herencias de las demás personas.
que ese no es el tema en este caso, pero lo interesante también es ese aspecto de María Magdalena como madre y Sí, ella como es una mujer que trasega al lado de Jesús y también ella predica y también exato. ella tiene un liderazgo espiritual y muy fuerte. Entonces quería saber un poquito más, Maite, de eso que tú sabes, Maites, de eso que tú sabes, Mirtes. Mirtes, Mirtes. Mirtes, acerca de esa maternidad de María Magdalena. Si nos puedes Sí. hablar un poquitico. É todo um capítulo este. Depois eu posso passar o livro onde há uma. Se chama, espera que tenho um pouco de cabeça, sí, El Santo Graal, El Cálice Sagrado. Se diz, eu creio que mas depois eu passo a vocês com o autor dentro do chat, ok? Muchas gracias. Assim, em realidade, o Graal representa, segundo este autor, ¿no? Justamente esto, ¿no? Entonces, la taza donde está el sangre de Jesús, o sea, es un símbolo de que Madalena saiu grávida desta história, ¿no? E que Qué en maravilla. realidad el sangre real el Santo Graal significa el sangue real, ¿no? O sea, el sangue de Jesús que viene a Europa, ¿no? Entonces, esse autor estuvo, ahora de cabeça assim não me acuerdo o nome, pero passo a ustedes, estuvo incluso un bestseller esto, ¿no? Porque hablaba justo de que en realidad o sangue de Jesús está en Europa en este momento, en sus descendentes que están ahí, ¿no? Entonces, bien, es eso. Maite, y el 20 de julio Ah, hay un grupo de mujeres en Iberoamérica, en la península ibérica, y que también hay como un movimiento muy hermoso y hay con la sangre, hay un ritual, una ceremonia de la sangre. En el chat también les voy a pasar porque ok. se convoca a todas las mujeres a que hagamos un ofrecimiento de la sangre, así estemos o no estemos menstruando, como un Okay. símbolo en la madrugada. Y eso se unifica a lo que estás trabajando, cómo nos unimos a través de esa sangre y ese símbolo tan maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver María Alejandra. Hola, buenas noches por acá. Bueno, a mí hay algo que me llamó la atención y quería como compartirlo. Primero conversaste acerca de Eva y que ella deseaba morder ese fruto de la sabiduría. Sí. Y a mí me hizo como un poco de ruido, ¿no? Porque en todo lo que es la historia de la mujer, a nosotras nos ha costado muchísimo poder entrar en la educación, que la educación sea nuestra. Y fuimos la primera, o sea, si realmente la historia de Eva fue la primera, fue real, nosotros fuimos la que en verdad deseábamos saber, la que teníamos ese deseo grande porque qué habrá más allá de todo esto, ¿no? Y después de haber probado ese primer bocado, toda la represión que hubo hacia la mujer, por prohibirle el conocimiento. Y a mí lo que más me llama la atención acerca de todo lo que fue María Magdalena era que era una de las prácticamente las únicas apóstoles que podía comprender y entender el mensaje de Jesús. Entonces, realmente, ¿en dónde queda la imagen de la mujer? O sea, ¿qué hay más allá de eso? O sea, entonces a mí me encanta porque puedo tomar a María Magdalena como un arquetipo de esa sabiduría. A mí me encanta porque hoy estuve recordando el libro de Mujeres que corren con los lobos. Me encanta. Yo siempre lo tomo como oráculo para mí. Y puedo ver a María Magdalena como esa loba, como esa la que sabe, como esa huesera, que tiene como esa experiencia de vida y que puede comprender lo que está detrás de las simples palabras. Era como que eso es lo que quería compartir y fue eso lo que me quedó de esto Sí. que me encantó.
Sabe que eu quero contar uma coisa para vocês. Acá eu posso contar muitas histórias, não? Pero não sei se vamos ter tempo para contar tudo, pero quero contar uma coisa para vocês. Assim, Eva não foi mitologicamente, não? Porque na Eva histórica não existiu, ao menos eu não creio, não? Eu sei que as religiões, algumas creem que isto é histórico, pero eu não creio. É a minha crença que não existe isto, não? Que é um mito. Pero conta a história que antes de Eva houve uma outra mulher. E esta mulher era uma mulher que um pouco rebelde. Então, quando Deus fez o homem, hizo uma mulher também. Pero era uma mulher que era assim, no paraíso, não? Estava tudo muito bem no paraíso. Então, ela decidia que, bem, hacía amor com Adão, pero decidiu que não queria estar abaixo, que queria estar arriba também, experimentar outra posição. E Adão estava um pouco assim enojado com essa mulher que queria fazer coisas diferentes do que Deus queria. Então, esta mulher se chamava Lilith. Então, a um certo momento, Adão vai e reclama para Deus. Deus como que esta mulher quer fazer essas coisas, não? E Deus chama ela e diz assim: oh, mira, ou tu te comportas, está bem, está boa, ou acabou o paraíso para ti, não? Vocês sabem que Deus é muito piedoso, não? Então, o que passou é que ela se recusou a se submeter. Então, Deus que é muito piedoso, la expulsa e lhe dá de presente, de regalo, assim, um corpo monstruoso, né? Com garras, com bico, se transforma em um monstro, não? Isto porque Deus é piedoso, amoroso, não? Então, ele la manda para el Mar Muerto, porque era el lugar de los monstruos, ¿no? Bien, se diz que Lilith se convierte en un serpente. Bien, aí encontramos um dia, ¿no? No paraíso havia muitas árvores e todas se podia comer destas árvores, menos de uma, porque Deus disse, esta não se pode comer o fruto. Era a árvore do conhecimento. Então, Deus, aí um dia, né, agora, vocês pensam, né? Está aí que alguém falou de mulheres que correm com os lobos. O que faz Barba Azul quando quer que a mulher vá abrir o lugar proibido? Disse, acá tu não pode tocar, ok? Então, para um ser inteligente, tu diz que para não entrar em um lugar, é ali que a pessoa vai entrar, né? Porque atiça a curiosidade. Então, Eva está aí passeando por este bosque cheio de frutas e coisas maravilhosas e encontra este árvore. E aí, bem, tem esta maçã maravilhosa. A maçã é a fruta de Afrodite, ok? Depende de como tu talha a maçã, se converte em uma vagina, não? É um símbolo de uma vagina, ou é uma estrela, que é um símbolo feminino, não? Então, não é por acaso que é uma maçã que está aí, não? É a fruta do conhecimento, não? É a fruta da dea, não? Aí há um serpente, não? Que começa a falar com Eva e diz, mira, tu vai fazer tudo que este viejito te disse para ser. Então, ela come o fruto e oferece a Adão. E é Deus que é muito, que é assim, muito, uma pessoa muito, uma entidade, né?
muito amorosa, muito cuidadosa. Los expulsa do paraíso ainda diz para Eva que ela vai sofrer toda a vida, porque vai parir com dolor, não? Quando nós sabemos que se pode parir com prazer, pero Deus disse que é com dolor. Então, bien, é isto. Queria contar isso, não sei mais por que contei, pero me pareceu pouco bastante importante tu pergunta e falando disto, não? Bien, queridos, temos como 5 minutos. Eu sei que muitos querem falar e perguntar coisas, mas não vamos ter mais tempo. Podemos continuar falando pouco por o chat e eu posso fazer todas as indicações. Renua vai deixar o chat de WhatsApp por 3 dias, ok? Para hasta o dia que eu não tenho como fazer a edição do vídeo de acá, imediatamente, ok? Então, lo harei esta semana e quando está pronto, colocamos aí o link da palestra, da charla, e então aí vamos acabar com o chat, ok? Pero neste meio tempo podemos aí continuar a falar. Também me gostaria falar para vocês que Iena está organizando também percurso, que nós chamamos em Brasil percurso, seria curso, não? De leitura e de vivências com mulheres que correm com os lobos, e quizás vocês já sabem. Me gostaria de explicar brevemente como vamos fazer, porque é pouco diferente desta charla. Este é percurso de leitura de livro, e de compreensão mais profunda do livro. Então, cada semana eu hablo de capítulo, hago uma apresentação como essa, onde fazemos uma reflexão profunda a respeito dos arquétipos e dos significados de aquele capítulo, utilizando como aprendizagem própria existencial as mensagens do livro. E temos espaço também de charla entre as pessoas que participam, ok? E depois, durante a semana, eu envio uma proposta vivencial que pode ter como base alguma coisa de biodança, pero em geral são coisas que têm a ver com a arte, a expressão através da dança, da poesia, da escrita, da voz. São propostas vivenciais, ok? Las chamamos assim porque não creio que seja biodança em si, pero sí sofre muito a influência de biodança porque eu sou facilitadora de biodança, não? Então, certamente as propostas que envio são propostas que têm esta influência, pero não têm a estrutura de biodança. Então, eu envio por WeTransfer vídeo com a proposta vivencial e depois, no próximo encontro, começamos sempre falando da proposta, de como viveram a proposta, entramos na teoria do próximo capítulo, falamos pouco mais e já envio novamente uma outra proposta e assim vamos ver todo o livro, ok? Em realidade, serão tem a introdução mais 15 capítulos, são 16 encontros, são 3 meses de caminhada, ok? Bem, depois, se alguém quer fazer, a Renua que está fazendo a inscrição e passando todas as informações. Pero para esta proposta, ok? Eu não trabalho na sala com mais de 30 pessoas. Então, se vocês têm interesse, por favor, hablem com Renua, porque temos uma perspectiva que quizás se preencha os cupos. Então, quem tem interesse, por favor, hable com ela e também estou à disposição se alguém tem alguma curiosidade. E nesse percurso, já digo, há vídeo que explico isso, pero se querem, eu
introduzo esse tema também, algumas pessoas me perguntaram por que acepto homens nesse processo, que é um livro que se dedica tanto à la psique feminina, ¿no? Pero eu creio que serve aos homens também, tanto para autoconhecimento, como também para conhecer melhor a relação com as mulheres, ¿no? E o próprio livro vai falar em alguns cuentos a respeito da relação com o masculino. Então, é interessante para homens e mulheres, ok? É por isso que vamos trabalhar homens e mulheres. Ok? É isso. Então, se acabou nosso tempo, eu quero dizer que assim, que estou muito feliz de estar com vocês. Não sei se Reno quer falar alguma coisa, Reno, para encerrar. Sí, bueno, gracias por todo y gracias, Mirte, estuvo muy bueno, me encantó. Estoy aquí atenta a cualquier sugerencia que necesiten, alguna recomendación. Estoy atenta también para las inscripciones del curso de mujeres que corren con los lobos. Y bueno, estaremos en contacto por el grupo WhatsApp y vía correo también. Entonces, aquí voy a estar muy pendiente de todas las sugerencias que tengan o alguna duda o quieran saber algo, alguna información. Gracias por asistir a todos, los quiero mucho. Tengo muchos amigos ahí en el chat, que sé que están ahí, ya los vi. Les envío un abrazo, un beso grande y aquí estamos siempre a la orden. Bien. Gracias. Yo voy así a hacer como última cosa, abrir el audio de todos para nos darmos un chao. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias, Genoa. Gracias a todos ustedes. Chao, gracias. Gracias, Mirte. Gracias. Chao.